Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio 0010 do Massai Talks. Você já conhece o nosso projeto, já sabe que ele foi pensado em você para trazer para você a maior e a melhor experiência. Sou Maíra Dias, gestora administrativa da Construtora Massai, host do Massai Talks, empreendedora do setor de eventos. E hoje nós estamos com um convidado maravilhoso que vai lhe dar bastante dicas e orientação para que você esteja no mercado de Instagram, de Facebook, de todas as redes sociais, trazendo também para você e os seus clientes as maiores experiências. Lucas, apresenta para a gente o nosso convidado de hoje. Vou apresentar, mas queria dizer assim que quando eu crescer, eu quero fazer essa apresentação assim. Gente, meu nome é Lucas Silveira, não vou me apresentar tão bem quanto Maíra, mas hoje realmente aqui no nosso episódio de número 10 do Massai Talks, queria agradecer aí a presença de todo o nosso público e audiência aí que vem crescendo, estando conosco a cada 15 dias nesses episódios onde a gente vem compartilhando muito conhecimento e trazendo profissionais incríveis. E hoje não podia ser diferente, né? A gente trouxe aqui um parceiro da Massai, um amigo, né? A gente sempre fala dos amigos da Massai porque nossos parceiros acabam se tornando de fato amigos. A gente cria uma relação muito bacana com eles, e esse aqui eu sou fã de coração mesmo. Ele que é formado em Relações Públicas pela UFPB, é host do Kickoff Podcast e aqui foi quem deu início, né, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso, mas a inspiração do Massai Talks, a ideia, a proposta, quem trouxe foi ele, né, e eu queria chamar esse grande empreendedor, esse jovem e grande empreendedor aqui, Felipe Marinho. Seja mais que bem-vindo aqui para o nosso podcast, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite, Maíra, boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente. Eu tô um pouquinho nervoso porque estar com duas pessoas de peso assim, não é todo dia, né, conversando, mas obrigado pelo convite. Eu acredito que hoje a gente vai trazer muita coisa boa pra você que tá assistindo aí e pra nós aqui, né, pra aprender cada um sem dúvida, um pouquinho mais com o outro. Você é fluente, né, meu amigo? Você já tá aí em quantos podcasts através do Kickoff? São quase 30, já chegou nos 30? Estamos no 28º, né? Estamos chegando aí no 30. Aí disse que tá nervoso. Tá nervoso, pensa mais. Não, mas porque ser entrevistado é diferente. Já o que eu vou falar? Mas vai ser um show. Tem dúvida disso? De jeito nenhum, também meu não. amigo, já tá sendo. E aí, Filipão, queria começar lhe perguntando, né, assim, queria que você trouxesse um pouquinho da sua história, até você, de fato, chegar aqui, né, na Lumiare. Como é que isso se desdobrou na sua vida e na vida de outras pessoas que hoje a gente conhece, que trabalha com vocês e faz um trabalho fantástico? Você falasse um pouquinho disso para a gente depois ir para as soluções, que são várias. E aí eu queria também deixar aqui meu relato profissional e pessoal de realmente o que agregou, né, no nosso trabalho da Massai, o trabalho de vocês, que de fato vem fazendo uma diferença grande. Vamos embora. Eu moro em João Pessoa, né, a vida toda, mas eu nasci no interior da Paraíba, sou do Guarabira, mas eu sou aquela pessoa que nasceu e foi embora. Né? Moro a vida toda em João Pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma vida boa, questão de estudos, nunca me faltou nada em casa, mas por outro lado eu tive uma mãe que batalhou muito por mim. Eu não tive pai durante meu crescimento, mas eu tinha uma mãe que batalhava muito por mim. Eu recebia a pensão alimentícia e tal, mas minha mãe ainda colocava mais dinheiro do bolso dela para poder complementar uma escola melhor para mim. Uhum. Ela podia, falar, eu vou pra colocar ele numa escola mais fraca para sobrar dinheiro. Não, ela investia muito em mim. E é tanto que na minha família, eu sou uma pessoa que foi o primeiro a entrar na faculdade e o primeiro a sair. E muitas coisas que eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente também aconteceram a partir de mim. Hoje eu tenho uma empresa, mas eu fui o primeiro a colocar também. Depois disso, minha mãe tomou coragem e colocou também, depois de 20 anos trabalhando no mesmo ramo. Mas eu sempre fui uma pessoa que estudou em escola particular, uma das melhores escolas. E hoje nem existe mais, que era o GEL, que era em Tambaú. E eu nunca pensei que ia entrar na área da comunicação, né? Nunca pensei que ia fazer relações públicas. Eu era aquela pessoa que tava entre aqueles cursos que todo mundo queria fazer. Era direito, engenharia ou medicina. Eu queria direito, né? Porque eu não tenho nada com saúde.
E com engenharia eu sou péssimo de número, né? E daí eu queria fazer direito. Tava lá e tal, fiz a prova do Enem. E daí eu fui até bem e tal, mas na redação eu não fui tão bem. E daí quando foi na hora de escolher o curso, um amigo meu chamado Disseu, ele falou, por que tu não faz, olha esse curso aqui? Aí quando eu olhei o curso era Relações Públicas. Aí eu olhei assim, eu fiz, ixi, minha mãe pagou a escola a vida todinha, não quero ir pra particular não. E daí eu comecei a fazer Relações Públicas. Mas até o 4º período eu ainda não tinha me achado muito nessa profissão. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar, eu fui desde cedo. Quando eu assim, completei 18, terminei a escola, eu comecei a procurar emprego. E daí um amigo meu chamado Amadeus, ele falou, eu vou trabalhar aqui nesse hotel e tal, que era o Hotel Manaíra na época, e tem vaga pra jovem aprendiz. Eu, tá bom, eu fui, coloquei, e lá tinham 18 pessoas na sala, e eram 2 vagas. Aí nessas 2 vagas eu fiquei com uma delas. E daí era pra ser jovem aprendiz da manutenção. Ou seja, não tinha nada a ver com o que eu estudava e eu... Na faculdade. Ei, mamãe pagou um colégio caro, fiz relações públicas e fui trabalhar no manutenção. E eu ajudava os caras, tipo assim, os caras falavam, eu vou ajeitar uma cama, alguma coisa, lá vai eu carregar uma mala, alguma coisa assim. Não era nada demais, né? E daí eu passei 8 meses. Foi a primeira experiência profissional. Minha primeira experiência profissional. Eu não passei muito tempo nesse setor, porque eu vi que lá tinha um setor de eventos. Eu falei, eventos deve ter um pouquinho mais a ver, né? Aí eu falei, pronto, vou cavar meu espaço aqui. E foi quando eu fui falando, conhecendo o pessoal, fazendo o relacionamento, né? Isso aí era bom. Isso aí eu sempre fui bom de conversar, de chegar nas pessoas. E daí falar, eu faço relações públicas na UFPB, tem a ver com eventos e tal. Ele, massa, vou conversar com a mulher do RH, vai trazer pra cá. E daí o nome dela era Jéssica. Aí Jéssica foi e permitiu. Aí foi pronto, agora eu vou aprender sobre eventos, negócio assim. E daí nessa parte de eventos eu carregava umas mesas do tamanho dessa aqui pra montar um auditório, por exemplo. Vai ter Trocou, deixou de carregar a mala e foi carregar a mesa. Vai ter um evento aqui pra 50 pessoas. Lá ia eu com preparar o auditório. Outras pessoas colocar as 50 cadeiras, as 50 mesas que tinha. Mas até aí tudo bem. Tinha uma parte boa que era a parte da comida, né? Porque quando tinha coffee break, essas coisas. Tinha um coffee break. A gente depois sempre sobra, né? Também dá pra fazer. A gente era instruído a provar antes. Sim. Antes de ir pra ver se tava bom. Qualidade. Se eu tava envenenado, as cobaias. Se fosse sofrer. Eu engordei também muito nessa época. Eu era bem magrinho quando comecei a trabalhar. Depois eu mostro uma foto a vocês. E daí eu fui e comecei. Só que passei muito tempo nesse setor. Mas meu contrato era de 11 meses lá. E quando é o 8º mês, eu já tava me sentindo inquieto. Eu não sou uma pessoa, como é que se diz, que fica esperando acontecer alguma coisa. Eu sempre fico buscando. E quando eu vi que não tava rendendo muito, não parecia que eu ia crescer muito ali, foi quando eu mudei, procurar outro emprego. E daí a mulher que era do... Eu esqueci o lugar mais. Mas é aquele lugar que ensina jovem aprendiz das coisas. Ela falou que tinha outra vaga em um hospital. E foi o Memorial São Francisco. Aí daí eu fui pro Memorial São Francisco. E daí eu fiz a entrevista. Eu ainda fui, tipo assim, eu saí de um emprego, fui pro outro. Fui pra lá fazer entrevista, ainda tava com a farda. Aí a mulher olhou pra mim e tal, e começou a perguntar, e essa farda? Não, é porque eu tô no outro lá. Aí eu vou abrir o jogo, né? E daí ela, nessas entrevistas, tem sempre aquelas perguntas clichês. Qual um ponto forte seu? Um ponto negativo? Isso. Aí um ponto negativo eu falei, rapaz, eu sou meio desatencioso. Mas eu... É isso aí. Aí eu falei, pronto, quer ver? Essa mulher... Geralmente quem é criativo... É porque às vezes eu tô aqui, aí eu tô pensando em outra coisa pra fazer. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e lembro, eita, tem outra coisa pra fazer. Às vezes eu paro. Uma coisa que eu trabalho muito em mim é isso, né? Tipo, focar em uma coisa pra terminar. E daí eu falei que não era tão atencioso. Eu falei, pronto, essa mulher nunca mais vai ligar pra mim. Porque era uma vaga de RH. Outra coisa, totalmente diferente, né? E daí eu ia ser jovem aprendiz num hospital, no RH. Só que quando eu cheguei lá, eu passei uma semana, aí descobriram que eu não podia ser contratado lá. Por causa que quando você é jovem aprendiz, você só pode ser contratado uma vez como assistente administrativo ou qualquer outra função. Daí foi pronto. Você tem 2 opções. Ou você sai daqui, ou você vai para outro setor como um auxiliar de logística. Aí eu não posso falar pra onde eu tava, né? Então eu aceitei esse auxiliar de logística, eu fui trabalhar no estoque de um hospital, que se chama CAF, né? Que é Central de Abastecimento Farmacêutico. Aí lá eu carregava soro, seringa, tudo sem imaginar. Sempre carregando alguma coisa. Aí sempre tinha alguma coisa pra eu carregar, né? Aí lá
eu passei umas 3 semanas, aí eu fui efetivado como auxiliar de farmácia, né? E daí era a pessoa... Era a mesma... Isso Era na faculdade ainda? Isso, eu tava na faculdade. Eu tava, tipo, terceiro, segundo período. Sei. Aí eu passei um mês como auxiliar de farmácia. E da auxiliar de farmácia fazia a mesma coisa que o outro, só que ganhando um pouquinho mais, né? Uhum. E trabalhando mais também. E daí foi muito bom porque eu comecei a entender sobre logística, como é que funcionavam as coisas e tal. E daí, depois disso, surgiu uma vaga no setor de compras. Era um setor próximo do estoque, mas aí eu fui trabalhar com o setor de compras, eu era auxiliar de compras. Eu trabalhava mais do que a coordenadora. Aí eu passei um tempão lá, 1 ano e um pouquinho, só que eu também não estava satisfeito porque eu ainda não estava no meu lugar. Só que durante esse período do compras, eu ficava naquela crise. Cara, eu estudo negócio de comunicação, trabalho no negócio administrativo. Uhum. Eu me sentia meio perdido na vida. Só que até então, tudo bem, né? Eu ia seguindo e eu sempre fui cavando muito meu espaço e lá eles passavam por um processo de acreditação. E todo hospital busca essa certificação e tal. E eu comecei a me envolver muito nessa parte de certificação e tal. E foi quando eu conheci os diretores, o dono do hospital, e foi quando eu criei esse relacionamento com eles. Uhum. E daí mais uma vez eu fui cavando um espaço. Eu falei, ó, tem um setor de marketing aqui não sei o quê. Aí tinha uma agência que trabalhava lá, mas não tinha uma pessoa interna. Sei. E daí, depois de um tempo, eu fui pra esse setor e já foi mudando minha situação. Eu saí de auxiliar pra analista. Aí eu comecei a trabalhar com marketing e tal. Até aí tudo bem. Eu era a pessoa que fazia a ponte entre o hospital e a agência. Eu era Juliana Massai. E daí, eles eram muito bons na parte de TV e rádio. Os caras detonavam tudo. Só que a internet ainda não era aquela coisa forte, só que eu já tava vendo que... Era o caminho. E era o caminho que ia crescer muito. Uhum. E daí... Menino de visão, viu? É. E daí eu comecei a E você estudar tinha quantos muito. anos, Felipe? Eu tinha 20 anos. Quantos você tem? Eu 24. Tá vendo? E daí eu era essa pessoa, e daí eu ficava buscando muito isso. Só que em determinado período, como eu tinha essa proximidade com o dono, e ele sabia que eu era desenrolado, ele falou, ó, tô precisando de tu ali em outro setor. O outro setor... Saiu do mar. Aí do marketing. Vocês não vão nem imaginar qual setor que eu fui parar. Cirurgia. Cirurgia. Foi mesmo? Foi? Eu era responsável por todo o material que se chama de OPME, que é órtese e prótese e materiais especiais, né? E daí eu tinha contato com o fornecedor e tinha contato com o médico, gente da enfermagem e tal, todo mundo. E daí eu trabalhava dentro do bloco cirúrgico com aquelas roupinhas verdinhas, tão bonitinhas. Diga aí. Eu tirava um monte de foto. E daí, isso ainda eu tava na faculdade. É. Mas até eu tava levando. Era uma experiência e tal. E essa questão de conhecer muita gente, eu não Do senti... relacionamento, né? Eu não Tava sentia um formando. peso naquela hora. Mas depois que eu vou falar mais pra frente, eu fui sentir muito essa questão de todo mundo que eu tinha conhecido antes. E todo mundo que eu tinha criado um vínculo, pegado um número e tal. Às vezes o pessoal me encontra lá no corredor hoje em dia e fala, hoje tu tá trabalhando aqui ainda e tal. Eu falo, não, eu sou prestador agora de serviço. Eu tenho uma empresa de marketing e tal. Ela, oxe, vamos conversar, não sei o que, eu tenho uma empresa aqui. E esse relacionamento foi trazendo resultados, né? E até aí tudo bem. Eu passei esse tempo lá nesse setor e tava chegando no fim da minha faculdade. No final de 2019, era o ano que eu ia me formar. E já tinha começado essas coisas... Não, foi 2019 a pandemia? Foi. Final, né? 2020? 20. Pronto, 2020. Pronto, março de 2019. Nossa, faz... Pronto, 2020, fechou a conta. Então em 2020 foi quando eu ia viajar, eu tinha fechado um intercâmbio pra ir pra Irlanda. E eu pesquisei tudo sobre todos os países. Dubai, Estados Unidos. Aí eu olhava, Estados Unidos dava pra ir, mas eu tinha que declarar 30 mil reais. Eu falei, não tenho esse dinheiro todo. Aí eu olhei pra Inglaterra. Inglaterra tinha libra, 7 reais a libra. Eu falei, também não tenho esse dinheiro. Aí eu olhei Irlanda, eu nunca tinha nem visto falar da Irlanda. Aí a Irlanda, quando eu olhei a Irlanda, você pode trabalhar e estudar lá durante 20 horas. E no período de férias você tem como trabalhar 40 horas. Falei, tô gostando, que aqui eu trabalho e estudo. E Aí já tinha acabado a faculdade ainda não. Ainda eu não, tava certo. planejando já comprar pra pra ir. quando acabasse. Quando se formar, já ir. Que seria em setembro de 2020. Aham. Era tipo janeiro ainda de Entendi. 2020. Ainda tava começando essa história de Covid.
mas não era aquela problemática toda. E daí eu fui planejando e tal. E ainda tava no hospital. Tava no hospital, no setor de cirurgia. Só que aí, quando foi no começo de 2020, a minha antiga coordenadora tinha sido demitida por alguns problemas lá. E daí o doutor Ito, mais uma vez, falou, tô precisando tu ali, de novo. Daí eu tinha o quê? 21 naquela época. E ele falou, não, fica tu e o Wellington, que era um amigo meu que me ajudou muito na questão, me abriu muito a mente pra questão de investimento financeiro. Ele era um cara que estava fazendo gestão financeira na faculdade. E eu comecei a aprender a investir com ele. E daí foi um período que eu cresci muito nessa questão. E daí eu comecei a trabalhar com ele. Aí o doutor Ítalo, que é o dono, falou, não, você fica lá 3 meses e depois você sai, você volta pro seu setor. Eu, beleza, tranquilo, né? 3 meses, já sei como é que funcionam as coisas. Uhum. E daí eu fiquei 3 meses. Só que quando deu os 3 meses, começou a pandemia. E daí eu fiquei 10 meses à frente de um setor. E tudo tinha subido. Um orçamento que a gente tinha de 600 mil reais. Pra tudo, foi pra 1 milhão e tanto. Na pandemia, era caixa de luva, 14 reais. A gente começou a comprar por 100. Uhum. E a galera começou a, sofrer mais com as coisas em questão de... eu tenho aqui pra você comprar, mas é 100 reais e eu só aceito à vista e eu entrego daqui a 30 dias. Então, ficava complicada a situação. E muita gente acha que o hospital ganha muito dinheiro no tempo da pandemia. Só que o que encareceu no tempo do hospital foi material de EPI, né? E material de EPI você não coloca na conta do plano de saúde. É um custo do hospital. Então, isso que a gente sofria muito. Então, era de um lado, o financeiro falando, não compra, vai gastar mais. Aí os médicos, tem que comprar, a farmacêutica também. E isso foi uma coisa que eu sofri quando eu tinha 21 anos, né? Uhum. E eu saí lá de 10 horas da noite, a minha avó, tu tá ganhando pra isso? Só que eu não ganhava, né? Só que passou a ser uma coisa que, quando você se doa, né? Quando você tem um propósito, né? E tipo assim, não é por mim, era pelos pacientes que tinham lá, Uhum. que eu sabia que se eu não me dedicasse até aquela hora, amanhã podia faltar alguma coisa pra alguém. Sim. E lá tinha muito disso. Às vezes eu não tava carregando uma caixa de soro porque era a minha função. Mas que se esse soro não chegasse até um paciente, ele ia sofrer com alguma coisa. Então lá eu aprendi o que era você compartilhar da visão da empresa. Até hoje eu sei o que é e sinto, né? E a missão deles é servir com o coração. Então eu ainda tenho muito isso. E quando eu vou para um cliente hoje em dia, eu tento entender o máximo. Quando tem um cliente, qual a sua missão, a sua visão? Então, quando a empresa da gente vai pra isso, ela vai com tudo. Eu falo, a gente tem que ser isso aqui pra eles, porque isso são o que eles são. Porque de que adianta a gente entrar numa empresa que não tem uns valores parecidos com os nossos, missões parecidas. Então, isso tudo eu fui aprendendo lá e trazendo pra o futuro, né? E daí, quando foi setembro de 2020, seria o ano que eu ia viajar, eu já tinha pago tudo, foi uns 15 mil reais, fora que eu ia gastar com outras coisas. Mas o pacote foi 15 mil e eu falei, bicho, não vai dar pra eu ir. E porque as fronteiras estavam todas fechadas. Foi quando eu decidi voltar. Porque minha visão era eu ir pra Irlanda, passar o resto da vida e nunca mais voltar pro Brasil. Minha mãe nem sabe essas coisas. Vai saber agora, vai saber agora. É. E daí, lá você podia ficar 2 anos como estudante, aí podia... 2 anos como estudante, 4 como superior. E daí ou você arranjava alguém pra casar lá pra ganhar o visto, ou tinha um negócio chamado Critical Skills, que são algumas classes que você pode ganhar um visto de trabalho lá. E quando você é contratado com visto de trabalho, eles são obrigados a lhe pagar pelo menos 30 mil euros por ano. Aí eu falei, já fiquei animado, né? Agora que eu não volto, hein? Que skills são esses, hein? Pra gente... Hoje em dia, lá tem como, na minha área do marketing, administração, saúde, Legal, o que você imaginar tem. Comercial também. Eles pagam realmente pra ter profissionais sim. qualificados, né? Interessante, pra você ver como é a visão. E tecnologia, sem falar. Sim. Em construção também tem muito, porque a Irlanda é um país muito antigo e pequeno. Lá eles sofrem de uma crise de... Não sei como é que eu poderia chamar. Uma crise de acomodação. Tem mais gente pra alugar do que lugar pra ser alugado. E lá tem o seguinte, às vezes eles pegam uma casa que tem 3 quartos. Nesses 3 quartos, cada um tem 4 pessoas. Você aluga a cama.
Daí você paga 500, 600, 800 euros por uma cama. Aí você vai dividir com o pessoal. Falta de espaço mesmo, né? Lá eles sofrem com isso. Para habitação. É incrível. Tem outros países da Europa também. Acho que Portugal é um dos que nesse momento está vivendo isso. Estava conversando com um colega, né? E ele tem um amigo que tem uma imobiliária lá, uma Remax lá. E ele estava falando exatamente isso, que os aluguéis estão assim na estratosfera porque não tem, né? Então assim tem a demanda, mas não tem a oferta. Né? E lá, se você quiser entrar numa vaga, você vai aplicar para essa vaga. O dono vai ter que lhe entrevistar, ver se ele quer mesmo você lá, porque lá eles têm essa opção. É a seleção. Porque você vai... E outra coisa, você vai disputar com um chinês, um japonês, um indiano... Norte-americano talvez não, mas esse pessoal. E isso que acontecia. E eu já tinha visto tudo sobre todo mundo. Eu tinha visto que, tipo assim, era difícil brasileiro conviver, porque, tipo, brasileiro tem uma cultura muito de limpeza, as outras pessoas não têm. Então, tinha muito disso. Eu tinha amigos que eu via lá, eles trabalhavam eles chamam de kitchen porter, né? Que é o cara que tá lá na cozinha lavando tudo e eles estavam felizes da vida. Dava pra pagar as contas, pelo menos, e é isso aí. Na época, eu acho que a hora lá era 12... Não lembro, acho que era, vamos dizer, 6 euros. E daí já dava convertendo na minha cabeça. Não, se eu juntar tanto, trabalhar tanto... Ele não é bom de conta, mas ele converteu na hora, viu? Mas eu ficava pensando, não, mesmo se der errado lá, se eu trabalhar tantas horas, eu consigo juntar tanto e mandar tantos reais pro Brasil. Então eu já ficava pensando isso se eu fosse voltar, né? Mas aí não deu pra ir, mas eu já tinha planejado uma vida inteira lá. Eu já falei, não, eu vou fazer tal faculdade, não sei o que, pra sustentar o visto. E assim foi durante esse período. E quando foi no final de 2020, foi quando eu peguei o dinheiro de volta. Eu perdi uns 4 mil, quase 5 mil reais. E comecei a investir na empresa. Daí eu juntei com outros 2 amigos, que são o Diego e Lucas, que são um dos atuais sócios hoje em dia. Falei, vamos começar e tal. E a primeira coisa que a gente ganhou dinheiro foi num evento, que foi lá em Cruz das Armas, que foi a inauguração de uma empresa. A gente cobrou 400 reais, eu e Lucas, pra ir cobrir o evento lá. Só que o cara, tipo assim, nem tinha tanta estrutura lá. A gente, além de tirar foto e cobrir o evento, a gente ajudava ele com a mesa, com o microfone, então a gente fazia de tudo, né? E nesse período você ainda estava no hospital? Sim. No início eu tinha uma vida dupla, né? Eu trabalhava lá e à noite eu fazia outras coisas da empresa. E aí que começou a pesar a questão dos relacionamentos que eu tinha feito. Como eu trabalhei com compras, eu tinha um contato de muitos fornecedores. E daí eu começava a ligar pra esse pessoal e falava, quem é que faz o marketing daí? É porque eu saí do hospital, eu tava abrindo uma empresa assim. Aí eles falavam, tem uma pessoa aqui, aí outros falavam que não tinham. Aí muita gente falava que tinha, mas que não tava satisfeito. E eu começava a me perguntar o porquê que eles não estavam satisfeitos. E até que eu comecei a estudar mais, aí eu desenvolvi um método comercial que eu conseguia analisar tudo do perfil do cara e falar, teus problemas estão aqui e tal, pra resolver isso dessa forma. Eu sei, eu passei por isso. E daí eu fui ganhando espaço com as pessoas e até na hora de alugar o escritório da gente, Deus foi muito bom com a empresa, porque a empresa que a gente alugou virou cliente da gente. E como eu ainda chorei um pouquinho, a mulher ainda baixou muito o aluguel da gente. E daí o primeiro aluguel da gente foi R$1.800. E já era um pesado pra empresa que tava começando. R$1.800 dava até pra contratar uma pessoa. E assim foi durante um ano. Depois aumentou e tal. Mas desde o começo eu via o cuidado de Deus com tudo que a gente tava fazendo. Porque nunca faltou nada. Às vezes eu ficava desesperado que saía um cliente, no outro mês aparecia 2. Já teve vezes que a gente tinha um cliente que representava 1/3 do faturamento e todo mundo aqui se matava pra atender esse cliente. Estressado e tal. E daí um dia esse cliente saía. Foi pronto, agora demiti um bocado de gente. Só que no mesmo mês apareceu outro cliente que pagava metade, mas que já dava pra não demitir ninguém. E assim a gente foi crescendo, né? Hoje nós somos uma empresa que tem... Sim, deixa eu voltar um pouquinho. Quando foi no final de 2020, eu falei, eu tenho que me dedicar totalmente. Porque se eu já tava conseguindo dar um resultado legal na vida dupla, imagina se eu me dedicasse por completo. Aí foi quando eu saí do hospital, no meu emprego, e comecei a minha vida aqui.
E é tanto que a gente alugou uma sala, não tinha nada, não tinha parede, iluminação. Acho que o que eu mais gastei foi com obra, pelo amor de Deus. Gastava mais com obra do que com outras coisas. Aí no projeto tinha uma estante bem bonita. Aí quando eu ia olhar a estante, 5 mil reais. Aí o rapaz, com 5 mil reais eu compro uma câmera nova. Aí eu comprei a câmera e deixei a estante pra lá. E daí foi essas coisas que foram fazendo a gente ter escolhas e tal. Minha mãe ajudou muito na questão de investimento. Ela vinha no escritório e falava, tá faltando umas taças aqui, vou comprar pra você. Aí comprava uma cafeteira, ela falava, tem uns pontos ali no Nubank Rewards, né? Vou comprar um frigobar pra você. Aí comprava, aí me dava. Que legal. Cara. E daí eu fui crescendo e ela sempre me ajudando, né? Aí eu pedia dinheiro emprestado. Às vezes pagava, às vezes não. E daí minha mãe foi a maior financiadora, né, desse projeto. Porque eu tinha um dinheiro guardado, mas às vezes faltava e às vezes não, né? E assim a gente foi seguindo. Hoje nós somos uma empresa que vai fazer 2 anos que estamos no mercado. Hoje a gente já atendeu mais de 50 clientes. A gente tem uma especialidade muito forte na questão de criação de marcas. A gente cria marcas assim muito boas. E a gente entrega um produto muito diferente porque a gente entrega completo. Quando a gente vai ver outras pessoas que fazem marcas, geralmente eles te mandam um arquivo PNG, um arquivo JPEG e pronto. A gente entrega tipo assim, como vai ficar no outdoor, como vai ficar um cartão de visita na sua rede social. Toda a identidade toda a gente entrega. E é tanto que no começo, as primeiras identidades que a gente cobrava era tipo 200, 300 reais. Hoje é um pouquinho melhor. Mas também a gente começou a entender mais o valor que a gente tava contribuindo, né? Uhum. E uma coisa difícil, porque quando a gente tava na necessidade, o que aparecesse a gente fechava. bom. Sim. E a gente às vezes baixava o preço pra, tipo assim, não, o preço é o que vai fazer o diferencial. Daí a gente foi entendendo que, não, o que a gente agrega na vida do cara, e o que é que a gente entrega de qualidade, justifica o preço. Uhum. Então assim a gente foi entendendo mais a posição da gente no mercado, né? A SEC, apesar do tempo e a experiência, né, o know-how que foi criado no processo, eles começaram a entender o valor e se valorizar. Isso. Não é o diferencial que você dava, o valor que se agregava, né? Empresas começou a cobrar mais. Não, e eu acho que tá certíssimo. Eu acho que essa jornada é a jornada que os empreendedores, né, todos vão trilhar ali no começo. Você não tem cliente, você não é conhecido, você tem um produto, seja ele bom, muito bom, excepcional, e você, né, tem que gerar algum benefício para aquela pessoa que não conhece ainda. Mais fácil é o preço, né? Então você colocar um preço ali que seja mais atrativo que o seu concorrente, você vai começar e um chama o outro e tudo. Eu não sei se está certo ou está errado, mas eu acho que assim, é muito praticado isso, eu acho que é válido, né? Mas chega um momento que você amadurece e você fala assim, não, peraí, eu sei o que eu isso que eu quero pra minha entrego, vida. né? E tudo, mas aí você já tem um relacionamento, já tem uma base ali, você já tem um portfólio de pessoas que você atendeu. Aí você segura a tanga, né? Se posiciona. E o principal, você tem caixa também, né? Isso, Porque você dá um não com a conta ok, que dá pra pagar as contas, beleza. Agora, deu um não quando você tá sem nada, você não aguenta. Não, não desesperado, hein? Então a gente fazia muito isso no começo pra, tipo, ganhar dinheiro mesmo, pra sustentar as coisas. Então a gente foi aceitando coisas muito baratas pra poder sustentar. Hoje em dia a gente já passou disso. Hoje em dia, tipo assim, eu falo um orçamento, a pessoa, tá muito caro. Eu falei, cara, foi um investimento que eu fiz ali, não sei quanto, pra ter essa qualidade, não sei o quê. A gente já consegue, tipo assim, ter um posicionamento mais firme. Uhum. Tipo assim, antes a gente falava, o cara falava, não, tá caro, vou ver aqui o que eu posso baixar e tal. Então, tinha muito disso no começo. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Normal, eu acho que é natural também. E daí, a gente foi crescendo. Hoje nós temos o principal, que hoje é o que destaca muito a gente, a parte de criação de conteúdo e social media, que é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. De social media a gente se garante muito, principalmente em Instagram. E daí eu falava muito pra a pessoa da equipe, gente, se a gente for uma empresa que só entrega Instagram, uma hora a gente vai rodar. Porque marketing digital não é só Instagram. Pode envolver o Google, pode envolver o YouTube, pode envolver Spotify, pode envolver outras coisas. E muitas empresas, principalmente na região da gente, João Pessoa, no Nordeste e na Paraíba, ainda não tem uma estrutura tão boa no digital. Uhum. E foi quando a gente começou a entender mais como é que funcionava e oferecer isso para os clientes. A gente vê aqui na nossa região que existem muitas agências grandes e
gostam de investir em TV e rádio por vários motivos que eles têm, toda uma construção que foi, né? Uhum. Eu não tive essa oportunidade de trabalhar numa agência antes. Por um lado eu achei bom, porque eu não vim com vício nenhum. Uhum. Mas por outro eu achei ruim, porque eu tive que começar tudo do zero. Sim. Então eu via, pô, eu errei isso aqui, tem que ajeitar. E assim eu fui crescendo. E outra coisa que eu busquei muito foi cursos fora em outras áreas. Eu fiz o curso de Lean Six Sigma. Não cheguei a concluir, não fiz o diploma. Mas eu ia pra Recife durante 10... Foram 10 finais de semana que eu fui pra lá. E o hospital me ajudava com hospedagem e tal, pra poder entender sobre o processo e tal. E foi quando eu fui crescendo mais, entendendo sobre outras coisas. Eu entendi que eu tinha um perfil muito de gestão. Eu não era aquela pessoa que era muito bom em uma coisa, mas que eu sabia fazer muita coisa bem. Eu não sou o melhor design, mas eu sei como é que funciona aquilo ali. Eu não sou o melhor cara que vai gestão de tráfego, mas eu sei como é que funciona. Então eu sabia como é que funcionava cada coisa e eu falava, não, aqui, essa é a minha posição. Essa é a posição que eu tenho que ficar. Às vezes a gente passa na parte de empreendedorismo que às vezes a gente tem que estar no operacional e no estratégico. Isso. Mas eu sabia que se eu quisesse crescer, eu precisava abrir mão de um lucro para poder contratar uma pessoa para fazer uma coisa que eu tava fazendo. E assim a gente foi crescendo. Legal. Felipe, você entende que toda essa dedicação, todo esse processo que você criou para a Lumiare é o seu diferencial, é o diferencial da marca de vocês, o que vocês entregam diante de outras empresas que exercem o mesmo serviço, porque ele teve o entendimento de não se especializar apenas em uma área, né? Mas aí poder pegar o todo para que continuasse no mercado, se posicionando, né? A gente cresceu muito com isso, tanto que nós somos uma das poucas agências que investe muito pesado na questão audiovisual. Quando a gente entra para um cliente, por mais que ele queira baratear, fala, não, vamos tirar isso aqui para poder ficar mais barato para mim, a gente prefere não entrar, porque a gente sabe que isso aqui não vai dar resultado. Tipo assim, hoje em dia as pessoas cobram muito assim, 12 posts por um X valor, e aí a gente falou, a gente não quer entrar nessa parada. Se for para fazer 50 e dar resultado, a gente vai fazer. Mas 50 é coisas que funcionem. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma arte. Isso tudo a gente inclui no nosso serviço para poder tornar a rede social mais dinâmica. Se você postar só arte, o povo vai encher o saco do seu perfil, vai dar um follow, seu engajamento vai baixar. Se você colocar só foto, também vai ser da mesma forma. Vídeo eu tenho minhas dúvidas, porque vídeo hoje em dia eles estão deixando entregar bastante por questão de concorrência com outra rede social, né? Então, é isso que a gente veio propor, de trazer uma coisa mais completa. De não ser aquela coisa tipo assim, eu quero fazer um vídeo. Quer fazer um vídeo, toma aqui um orçamento de não sei quantos reais, vai lá aprovar com o seu diretor. Então a gente já inclui isso para poder tornar o trabalho mais dinâmico e o resultado muito melhor. E ter um resultado, né? Que isso, na verdade, é o que o cliente espera, né, da empresa. Como posiciona essa questão do Instagram, né? Porque às vezes a gente acha que é só postar, né? Mas por trás tem todo um estudo, né? Toda uma análise que é feita. Explica um pouquinho pra gente. Queria só abrir um parênteses, porque Mai tocou num ponto muito específico, que é a questão do diferencial de vocês. E assim, como cliente, a Massai como cliente, né? E como eu tô junto da parte do marketing, e eu vivenciei essa transição, esse estudo e tudo. Quando a gente se conheceu e tudo, Felipe trouxe esse estudo de forma muito bem estruturada. Isso é muito bacana para a gente que é gestor, porque a gente consegue ali rapidamente avaliar, né, e de fato ter um parâmetro. Então foi bem assertivo a forma que vocês trouxeram, né, de forma comercial falando, parabéns. Foi estratégico. Foi estratégico. Mas o que encanta, porque na hora de vender, gente, aí tudo é lindo, né? E a gente sabe disso. Mas o que é que encantou no pós, né? E eu falo isso muito, Júlia sabe demais disso. Eu sempre falo é que vocês são pau para toda obra, né? Então, se era ali carregando no começo e tudo, carregando, entre aspas, até agora, porque de fato não tem tempo ruim, né? E eu acho que isso vem muito do seu perfil, Felipe. Deu exemplo aí do jovem aprendiz, deu exemplo no memorial também, ali vai de um canto, vai para outro e tal. Onde tiver trabalho, onde tiver coisa, né? Eu adoro quando a gente traz as novidades, as maluquices e tudo, porque vocês sempre topam. Então é muito bom, né? Ter gente nos apoiando nos projetos. A gente já fica procurando como é que a gente vai fazer isso, não, já sei. Mas a gente sabe que vocês vão topar, entendeu? Isso pro cliente é muito bacana porque a gente tem o apoio, né? E assim, como
qual era a minha dor? A gente posicionava nossas redes sociais de maneira muito fria. Né? Então era aquela imagem ali do banco de imagens, um empreendimento, alguma coisa nesse sentido. Mas não tinha aquela coisa. E a gente, no início, chegou e falou assim, a gente precisa humanizar, a gente precisa trazer uma outra pegada, a gente precisa começar a postar vídeo. E aí vocês trouxeram insights, tá subindo Reels aqui, porque né, agora é concorrendo com o TikTok e tal. Então isso foi muito bacana, porque deu um outro dinamismo. E conseguiu trazer o cliente, né? Porque quando você consegue humanizar, você cria essa conexão, né? Não é aquela coisa apenas postar. Você conecta com a pessoa, com os clientes que você quer atingir, não é? Que você quer alcançar. Isso vai gerando... Perdão. Pode falar. A gente vê o resultado, né, nos números e tudo, porque, felizmente, né, toda essa parte digital nos dá métricas, né, mas, assim, a percepção também empírica que a gente tem é de que realmente está muito mais legal, né, então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, a gente é muito feliz e eu queria deixar aí esse feedback, gente, que é um feedback sincero e real, porque realmente a Lumiar tem feito um trabalho de excelência aqui com a gente e a gente não aceita menos que isso, que bom que achamos vocês. É isso aí, e eu agradeço demais, porque quando a gente começou, nós éramos bebês ainda, né? A gente não tinha toda essa sabedoria. Bebê ainda é, né? Porque 24, né? Tinha nascido. A gente não tinha essa sabedoria toda que a gente tem hoje em dia, mas a gente já sabia como é que eu posso falar? Do futuro próximo que a gente tinha. E graças a Deus, o Lucas viu isso na gente e tal. E é aquela questão que você falou no começo, que hoje a gente não tem parceiros, né? A gente cria amizades. Então, essa semana passada a gente fez uma aquisição grandíssima, tipo, um investimento muito pesado pra gente. E daí eu fui logo falar pra Lucas. Por causa que, de uma forma que a gente tem de carinho, né? De que a gente criou um vínculo e tal. E de compartilhar, tipo assim, eu consegui chegar aqui junto com o pessoal. E eu agradeço a você por ter dado a mão. E criou esse vínculo, né? É mais do que... Não é uma terceirização, é uma parceirização, né? Isso, perfeito. Isso está dentro do nosso propósito, né, Mai? Verdade. Que edifica e transforma de forma positiva a vida das pessoas. Exatamente. É isso aí. Eu já sei de qual isso aí também. E a gente tem realmente que fazer, né, e isso se concretizar na prática, no dia a dia. E quando as parcerias, elas são boas para os dois lados, elas se tornam perenes e tudo, né, a gente tem história. E aí, assim, a Massai, nesses 26 anos, ela construiu e aprendeu, e hoje ensina a construir essas parcerias, né? Porque me ensina, tenho certeza que ensina a cada um de nós que estamos aqui e tudo, então é muito bacana poder trabalhar dessa forma. Então, voltando agora um pouquinho para a pergunta de Maíra, fechando aqui o parênteses que eu abri, né? Mas no Instagram. Nos posiciona Instagram, Google, Facebook, essas diferenças de mídia, né? Como funciona esse posicionamento. LinkedIn vocês colocaram também, sim, né? Impulsionaram bastante o nosso. Hoje em dia, quando a gente vai olhar para uma comunicação de um cliente, a gente precisa entender quem é o público dele, né? E de que adianta a gente investir no Twitter se não tem ninguém lá assistindo a gente? É assim, é bom se a gente tiver com tempo e dinheiro sobrando. Uhum. Porque quanto mais lugares você tiver, melhor. Mas se seu público tá, a maioria no Instagram, o Instagram tá em alta e tal, você tem que investir aquilo ali. Eu acho que se seu público for um monte de idoso que tá ali na feira fazendo suas compras num sábado, aí você vai ter que estar lá com panfleto, com outra forma de abordagem, porque o Instagram já talvez não seja tão efetivo quanto, né? Então a gente estuda muito isso. A gente é uma empresa que é focada no marketing digital, mas a gente entende, tipo assim, peraí, será que realmente o digital vai fazer total diferença aqui? Às vezes as empresas têm um digital para dizer que tem, mas o forte delas é em outros locais. O público dela é muito velho, mais velho. Então a gente fala muito sobre isso de redes sociais. E os principais para mim são o Instagram e o Google. Por quê? Quando a gente quer procurar uma coisa nova, a gente vai para onde primeiro? Ou no Google ou no Instagram. O que é que a gente olha? Olha atualizações no Google, as fotos, a localização, olha contato, olha as avaliações, as estrelas. Então isso tudo vão moldando inconscientemente uma percepção que as pessoas têm daquela empresa. Vamos falar de construtora aqui. Se você vê uma construtora A e a construtora B, e daí a construtora A tem 5 estrelas e 500 comentários. Rapaz, 500 pessoas compraram lá e que todo mundo deu 5 estrelas. Essa é a construtora M. Essa é a construtora Massai. E daí a construtora B tem 3 comentários, 2 estrelas. Sim. Então, qual a percepção que aquelas 2 estrelas vão trazer? É muito forte isso hoje pra gente, de fato.
Então, tipo assim, de cara você possa ser que acha que não faz efeito, mas ali a pessoa já tá construindo alguma coisa, né? E talvez, não, são duas construtoras, ambas constroem prédios, mas essa aqui tem 5 estrelas, por quê? A pessoa começa a buscar mais, vai lá no site, conhecer. Então você começa a traçar um caminho para o seu cliente. E todo o caminho que ele vai percorrendo, ele vai tendo boas experiências, né? E daí ele vai no Instagram, ver mais sobre o empreendimento, ver o contato, ver como é a questão da humanização que a empresa traz. Isso tudo, eu falo que é muito fácil produzir um conteúdo para a Massai, porque a Massai é só você falar o que ela é. Então, se você fala o que a Massai é, vai sair um monte de conteúdo bons. Vai sair a gente falando coisas nas obras, tratando as pessoas com muita educação, valorizando muito o parceiro também. Eu falo que para o pessoal que um de vocês são um dos melhores clientes. Que, tipo assim, a gente não passa perrengue, não passa, tipo assim, ó, a gente vai ter tal coisa pra fazer, isso tá incluso e tal. Geralmente as pessoas falam, não, faz isso aqui, não sei o quê. Se a gente não parar pra falar, não, isso aqui não tá incluso, não, eles nem ligam. E a Massai tem muito disso, da forma ética de ser, né? Forma ética, tipo assim, de respeitar contrato, respeitar as demandas e de fazer tudo pra que o parceiro se sinta bem também. Porque se não for essa situação, na mesma hora que aparecer uma outra construtora oferecendo um valorzinho a mais, a outra pessoa vai embora. Mas, tipo assim, não é só por dinheiro que os parceiros estão com a Massai. O relacionamento que se cria, aí, né? É a transformação da vida das pessoas, né? Que é o nosso propósito. É porque dinheiro, né? Chega um maior que a gente oferece mais, ele vai fazer o quê? Se fosse só isso, né? Tá certo, é isso mesmo. Sobre isso. E aí, Felipe, o trabalho hoje da Lumiare, assim, de forma prática e resumida em relação a segmentos. Você falou de criação de marca, redes sociais e mais, porque eu sei que tem mais. Sim. Conta aí o resto. A gente tem um leque muito vasto, digamos assim, né? A gente tá se consolidando mais em outras áreas, porque na criação de marcas a gente conseguiu estabelecer uma estrutura legal, na rede social também. A gente agora tá cobrindo eventos, e a gente tem outro diferencial muito forte aí, e a gente tá entregando fotos durante o evento e vídeos ao fim do evento. Então a gente faz Vivemos essa experiência. A gente faz toda a edição do vídeo, captação, tá? Dos melhores momentos, e a gente passa depois do evento e fica todo mundo, caramba, como é que eles conseguiram? É incrível. E ele cheio de diferencial, né? A gente, pra quem não sabe, a gente fez o aniversário, uma celebração de 26 anos da Massai, e eu nem sabia, assim, que a gente teria essa surpresa, e eles fizeram um vídeo com drone, com tudo que vocês imaginarem, e no meio do evento, para tudo. Então, a Ira pediu ali licença pra todo mundo. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Era um super vídeo, realmente, muito bem produzido. Inclusive, depois contratei de forma pessoal, porque achei, assim, arretado demais a ideia. E realmente é um diferencial, porque vocês estão entregando experiência. E aí não tem preço. E a gente falou, por que a gente não fez isso com foto também? Porque, por exemplo, a gente tá lá no evento e tal, uma pessoa com a câmera profissional tira uma foto sua, aí você, caramba, tá lá quente no momento, falei, vou postar no meu Instagram agora. Aí outras empresas... Eu faço isso direto. Manda agora. Vai não se aguenta. Aí, tipo assim, a gente vai, vamos dizer, outras empresas faz a foto, manda daqui a uma semana, a pessoa nem tá nem aí pra postar Já esqueceu. Não tem aquele mesmo impacto, né? Então a gente trouxe essa questão da experiência, né? De viver tudo aquilo. E é tanto que eu comecei a aprender isso na igreja, no Ministério de Mídias. Lá a gente faz os eventos. Se for um evento de 3 dias, todos os 3 dias tem um vídeo diferente no final. Legal. E as fotos, a gente tem uma pessoa lá numa salinha, aí o cara que tá na foto deixa um cartão de memória, a gente pega outro e vai-se embora tirar foto. E aí a pessoa vai lá colocando. Então a gente trouxe para esse lado profissional para poder trazer essa diferenciação, né? Então, agregar esse valor, não é? Isso é uma coisa que até pessoas de fora do estado não costumam fazer. Geralmente a galera fala, pô, como é que vocês fazem isso, hein? Muito rápido. Foi fantástico. Eu confesso pra você que foi surpreendente lá no dia. É uma experiência, assim, de você viver aquele momento no mesmo momento, né? Verdade. E aí tem outro projeto, né? Que foi o precursor pra gente, foi o precursor do
Massai Talks, né, que não sei se tá junto dentro do serviço da Lumiare ou se tá aí com você como sócio e tudo. Inclusive, tira essa dúvida aí, conta um pouquinho pra gente aí como é que funciona o Kickoff. Hoje eu tenho um podcast junto com o Matheus, que tá aqui no backstage, né? E daí a gente tinha muito esse desejo de trazer para as pessoas um conteúdo de qualidade. A gente olhava outros podcasts, geralmente era o pessoal falando, com todo respeito, uma besteira, uma experiência de vida e tal. E a gente queria trazer um conteúdo mais denso. Talvez não era aquela coisa que trazia tantas visualizações, mas a gente trazia pessoas com grandes experiências, a gente trouxe pastores, trouxe empresários, pessoas que estão no mercado de trabalho. Então a gente queria trazer essas experiências de várias coisas. Tipo, um dia a gente vai trazer um estagiário para contar. Então a gente queria falar sobre empreendedorismo, negócios e sobre carreira. É uma coisa que a gente gosta muito. E foi quando a gente começou o Kickoff Podcast. E o Kickoff nada mais é do que o pontapé inicial. E daí quando a gente vai para um projeto, alguma coisa, tem sempre a reunião do Kickoff, né? Isso. Então é de onde começou tudo. Essa foi a intenção de tudo. Massa. E daí a gente falou, bicho, a gente tem um estúdio, tem estrutura, por que não proporcionar isso para outras pessoas? E hoje a gente tem outros podcasts, um deles é o Massai Talks, um dos mais bombados e que a gente mais ama. E outros também de outras áreas, tem a área de religião, tem a área só feminino, tem outro que é só resenha também. Então a gente produz esse podcast para as pessoas. A gente faz live fora daqui, porque o conceito do podcast envolve muita coisa. Envolve áudio, vídeo, transmissão. Então tem um ecossistema rodando aqui para poder tudo tá funcionando. E aí a gente viu que a gente tinha esse potencial também. É tanto que Matheus, ele começou um dos sócios e meu outro host comigo, e ele começou a explorar mais, e é tanto que a gente tá até transmitindo jogos do Botafogo Spectros. Então, isso já é uma coisa que a gente acrescentou de uma oportunidade que a gente já viu. Tinha o equipamento, né, o know-how, e viram mais uma oportunidade de negócio. Boa, Matheusão. E daí Matheus foi lá. Um menino com visão, né? Pois é. Matheus foi lá conversando, daí vamos fazer e tal, e daí foi quando a gente começou esse trabalho também. E daí a gente já viu, não, vamos investir mais pra trazer mais qualidade. E a gente, todo mundo dos sócios, eles têm a mesma visão. Tipo, tá, a gente tem que guardar um dinheiro, beleza. Todo mundo tem esse prolabore, né? Só que a gente tem a noção, tipo assim, não, a gente não pode ficar parado, tem que investir pra poder trazer retorno. Mas quando a gente investe, automaticamente a gente fala, não, vamos ajustar esse preço aqui e tal. E segurar, né? Porque às vezes você aumenta o preço, mas aí o cliente fala, não, tá caro, aí você baixa com vergonha. Então a gente fala, não, nas últimas negociações eu falei, não, o preço é esse e tal. Aí ele, não, tem como baixar não, menor preço mesmo, porque eu trouxe um investimento pesado pra trazer essa qualidade pra você. Essa câmera que usa quando vai fazer esse filme, alguma coisa assim. Ele é mesmo, né? Tá bom, tá fechado. Então é você mostrar realmente o valor. É negociador, viu, Felipe? Hoje eu tô melhor, eu não era essas coisas todas, não. Então, a vida foi ensinando muito, né? É a grande escola, né? Empreender, eu acho que dentro do espectro profissional que é muito amplo, se não for, é uma das maiores escolas, eu acho que é empreender, porque você acaba tendo que ter uma visão holística da coisa, né, e você tem que pensar em tudo, a verdade é essa, o empreendedor, ele não descansa a cabeça um segundo, porque mesmo que tenha equipe, que tenham pessoas qualificadas, extremamente profissionais e tudo, mas saiu dele, começou ali, e até ter um nível de maturidade onde a empresa realmente ande por si só, que todo mundo ali já esteja conectado, o trabalho do empreendedor ele vai ser muito grande, vai ter que ter muita energia e realmente muito neurônio ali para queimar. E ser muito resiliente, né? Demais. Exatamente por conta disso, porque você vai ter um dia que você vai olhar para o caixa, vai estar tudo vermelho, vai ter um dia que você vai ter que olhar para as pessoas e infelizmente você vai ter que tomar decisões difíceis. E faz parte, porque se fosse fácil, né, qualquer um fazia. Exatamente. A gente preza muito pelas pessoas aqui. A gente escuta muito de outras agências, tipo assim, a hora extra lá pagava com pizza, sei o que, trabalhava mais do que devia. E a gente sempre tá perguntando, bicho, tu parou de trabalhar de que horas? Porque como a gente trabalha muito home office, a gente não tem tanto controle, né? Sim. Aí às vezes a minha fala, trabalhar até 8 horas. Eu falei, bicho, para de fazer isso. Trabalha até o teu horário, porque senão não é nem por questão de, tipo assim, a gente vai deixar de pagar alguma coisa, mas o mental da pessoa, né? Sim. E a gente tem essa coisa, tipo, não sobrecarrega. A gente prefere
pagar mais num sábado ou no domingo que o cara pode trabalhar do que ele ficar até 10 horas da noite trabalhando. Uhum. E daí a gente abre mão até da margem de lucro pra contratar uma outra pessoa pra ajudar esse cara. Sim. Porque de que adianta a gente encher o bolso de dinheiro e no futuro ter lá uma pessoa com problema e tal. Então a gente pensa muito na saúde dos colaboradores. É verdade. E assim, isso é uma visão que está muito alinhada com o que vem acontecendo nas empresas, né? A gente está vendo aí vários fenômenos, né? Os RHs ao redor do mundo, né? Não é só o Brasil. Estão vendo demissão silenciosa, burnout e tudo. E não dá para ignorar isso. Ou se toma uma atitude, ou, né, a gente sabe que essas empresas vão perecer, infelizmente, porque uma empresa é feita por pessoas, né? A gente fala muito isso, né? Jorge sempre traz, nosso patrono do marketing, um grande abraço, meu amigo, né? Traz muito isso, né, pra gente, e uma empresa é formada por pessoas, né? Então, o que é uma empresa? Um conjunto de pessoas que tá, né, ali unido no mesmo propósito de entregar algo. Então, se as empresas não têm essa visão, elas vão perecer. E a nova geração, aí eu falo geração Z, milênio e tudo, já vem com isso muito bem concebido. Ninguém quer trabalhar 24 horas por dia, só pensar, só falar nisso, porque hoje em dia as pessoas não aceitam mais, né? Diferente da geração dos nossos pais, por exemplo, né? Que tinham aquilo ali de uma forma mais estruturada, né? Inclusive eu, né? Aí é uma opinião pessoal minha, acho que nossa legislação está muito atrasada, né? Falando assim, CLT que, ok, não sou contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, inclusive acho que foi um grande avanço. E que bom que existe, mas assim, 64, né, 80, não sei exatamente o ano, mas a gente precisa atualizar isso para a nova geração que vem aí, porque os profissionais que estão sendo formados hoje têm uma outra mentalidade. E no fim das contas, lá atrás, Felipe, aí você falou de um ponto muito importante que eu queria trazer esse tema aqui, que é a questão do home office. Né? As pessoas estão em casa trabalhando. Quando é que elas se desligam? Quando é que elas se desconectam? O próprio gestor ou o próprio dono não sabe. Né? Então ali as pessoas podem estar em jornadas gigantescas e ninguém nem sabe, porque de fato tá aqui. O trabalho ele, né, se teletransportou para cá. Então é um cuidado, que bom que você tem esse cuidado, né, com seus colaboradores, porque de fato as novas empresas e as empresas que existem nesse novo mundo vão ter que se posicionar. Vai ter que se adaptar. E se adaptar a isso, com certeza. Que legal mesmo. Vamos falar de projeto? Vamos. O que é que tem de projeto? O que é que tem de novo aí? Tem um que a gente estava conversando que eu queria que você compartilhasse aí. Tudo curioso pra saber. É a hora, o pessoal de casa, curioso. Porque você fez um projeto muito bacana que eu acompanhei, indiquei para uma pessoa e ela rasgou elogios, uma pessoa aí, capricorniana extremamente criteriosa, né? E ele participou e amou. Ele tem uma consultoria, essa pessoa que eu indiquei, tudo, né? Ele participou de uma mentoria que vocês fizeram e foi fantástico. E depois você conta um pouquinho dessa mentoria para a gente entrar no projeto. A gente abriu uma mentoria, a mentoria Kickoff, não? E daí a mentoria, ela ensinava como é que a pessoa saía do zero até um posicionamento estratégico no Instagram. E daí a gente ia falando outras áreas também, mas eu fiz com Júlia, que hoje é uma das sócias da agência. E a gente teve esse propósito, a gente fez online. Nós abrimos para inscrição em um dia, 2 dias, tinha 40 e tantas pessoas. Daí a gente teve que fechar, senão a gente não ia dar conta. A gente vê a necessidade das pessoas, Nossa, né? não, vocês estão vendendo água no deserto. É assim, um público gigantesco que vocês têm. E daí a gente abriu para todos os segmentos, a gente não nichou, né? Daí as pessoas vinham e a gente parava para entender cada área, a gente fazia uma reunião toda semana online. A gente dizia que era 1 hora, mas ia 1h30, 2 horas, e a gente ficava lá falando com as pessoas, ensinando mesmo do básico. Às vezes a gente ensinava uma coisa tão básica, mas para aquela galera era uma coisa totalmente nova. Então a gente foi mostrando isso. E daí o que é que a gente tem visto no mercado por aí, né? A gente principalmente tá no ramo da construção. E na construção tem muito o quê? Muitos parceiros, e esses parceiros são os corretores. E a gente vê que corretor de uns tempos pra cá começou a virar a moda, né? Uhum. Tem muita gente tirando CRES e se envolvendo nessa área. E a gente vê que tem muita gente fazendo a mesma coisa. Todo mundo recebe lá o arquivo da construtora.
todo mundo posta de uma vez só quando lança. Uhum. Então, o projeto que a gente tem junto com a Massai é de trazer esses profissionais e elevar o nível deles. Como é que você vai se tornar um corretor de imóvel diferenciado? Como é que você vai fazer uma venda no lugar de um concorrente? Porque o mundo hoje é muito concorrido, principalmente no ramo imobiliário. A gente tem experiências com imobiliárias aqui na empresa. A gente vê o quanto é acirrado, de tipo, não dizer nem onde é o bairro daquele apartamento para ninguém roubar. Então, o projeto que a gente tem com a Massai é de elevar o nível dos corretores e torná-los diferentes. A gente teve com Caísa e com o Diego na semana passada, né? E a gente tem lá a prova social de um corretor diferenciado, né? Uhum. E a gente falou sobre eles serem campeões de venda no Omni, né? Então, ali já é um dos cases. Mas também são pessoas que têm muito a crescer ainda. E é assim que o projeto vai trazer. Se o cara tá começando na área de corretagem ou se ele já tá mais avançado, esse projeto que a gente tem com a Massai vai revolucionar tudo. Que show. Porque, gente, de fato, né, o que acontece na prática? A gente tem muitos corretores que estão com imobiliária, muitos corretores que são autônomos também, e tanto as imobiliárias como os corretores precisam se inserir no universo digital. E a gente sabe que não é fácil, né? Porque se fosse fácil realmente, as agências e tudo estariam fadadas a não existir. Mas como é um trabalho específico, complexo, Direcionado. Direcionado, você precisa ter um certo conhecimento e tudo, mas ao mesmo tempo, o autônomo pode, com algumas ferramentas, algumas técnicas, fazer um trabalho ele mesmo bacana, ou pelo menos ter um pouco de critério e conhecimento para cobrar de quem faça isso dele, né? A ideia é que esse projeto que a gente está desenvolvendo ajude a subir a régua, porque existem excelentes corretores que não se posicionam ou não têm a menor ideia de como se posicionar no Instagram, que hoje é uma grande ferramenta de venda. A gente sabe, né, que visibilidade da marca, captação de leads, enfim, passa muito pelo Instagram, Facebook, Google, outras plataformas, mas aí falando direcionado do Instagram, que eu acho que hoje é a que está sendo mais utilizada aí, pelo menos no nosso público, para o nosso público, né? E aí, como trazer um pouquinho desses insights, dessa, né, técnica que vocês já utilizam no dia a dia para esse profissional. Porque, como o Felipe falou, às vezes é uma besteira, né? E às vezes não, às vezes é um trabalho diferente que você faz. Diego e Caísa fizeram, né, um material fantástico do Omni, um vídeo mesmo, né? Contrataram gente, produziram, impulsionaram. Investiram, né? Então teve tráfego pago e tudo. Mas tem gente que não sabe nem por onde começar nisso. Né? E até tem a vontade, mas não sabe, é o kickoff, né? Exato. Mas não sabe por onde começar. Exato. E isso é muito importante. A preocupação da Massai, em parceria com a Lumiare, de potencializar o segmento, né? Né? Capacitar, né? Qualificar esse segmento. E é bem verdade que isso acontecendo, a régua com certeza vai ser elevada, né? As pessoas vão querer se equiparar, porque senão vão ficar esquecidos. Né? Quem mais vai trabalhar essa potencialização e fazer de uma maneira que vá atingir e seja eficaz, né? Vai estar à frente. E a gente tem, nessa metodologia, a gente ensina as pessoas até como elas contratam. Tipo assim, porque todo mundo sabe que existe uma agência, mas às vezes a agência não é a ferramenta que está disponível ou ao alcance daquele corretor naquele momento. Às vezes é outro profissional, que é o que a gente ensina. Eu considero que hoje existem 4 tipos de profissionais no marketing digital, né? Incluindo a agência. Então, existe profissional para quem está começando, para quem já tem um dinheirinho para investir. Isso tudo você vai aprender nessa estrutura que a gente está montando para poder se tornar um corretor diferenciado, um corretor que sabe como fazer o seu marketing de forma correta. Tem uma frase de um sociólogo francês que ele diz que informar não é comunicar. E qual a diferença disso? Quando você informa, eu digo que é tipo aquelas figurinhas de WhatsApp no grupo da família. Bom dia, não sei o quê. O povo nem liga para aquilo. Mas ele tá lá, informando alguma coisa. E quando você comunica, é quando o seu público, o público que você quer atingir, entende o que você quer passar. Então eu digo muito que a gente é responsável pelo que os outros entendem. Se o outro não entendeu o que a gente falou, teve um ruído no meio do caminho. Ruído. Perfeito. Verdade. Isso. E quando não há esse ruído, vem aí a eficácia, né? Do processo.
tem que mostrar o valor, como diz Jorge, né? O valor do seu produto, do seu serviço. Exato. E assim, parabéns mesmo assim por trazer essa provocação, né? Veio do próprio Felipe para a gente poder fazer isso. É um projeto que a gente acredita, a gente vai desenvolver isso para poder estar trazendo de uma forma mais estruturada para vocês, porque quando a gente faz, a gente tem uma busca muito grande pela excelência da coisa. Então a gente quer fazer realmente algo muito bem estruturado, mas a gente entende que é nosso papel também, como incorporadora, como construtora, ajudar a profissionalizar e subir, né, como a Maíra falou aí, a régua cada vez mais no mercado, porque isso se reflete em ganho para todo mundo. Ganha o cliente, ganha o corretor que está intermediando, ganha, né, a incorporadora, e ganha a sociedade como um todo, porque sai todo mundo feliz, né, em um trabalho profissional. Então o mercado, ele ganha de certa forma. Então, já, né, a gente vai divulgar aí nas, né, nossas redes sociais para sermos, né, coerentes com o trabalho que iremos fazer. É isso aí. Fiquem ligados, sigam aí no Instagram, @MassaiOficial, YouTube Construtora Massai, né, que a gente vai trazer daqui a pouquinho essas novidades, né, Mai? Novidades. Hoje foi só um teaser. Hoje foi só um teaser. Só um spoiler. Só um spoilerzinho desse bate-papo que foi maravilhoso, muito massa, Filipão. Queria realmente lhe agradecer. Eu que né? agradeço. Você nem tremeu na base aí no convite, na hora chegou e falou, Vamos vamos embora. Né? Tá literalmente em casa, né? Então, Pra ele foi café com leite. café com leite, Foi. 28 gente. kickoffs aí, né? Mas realmente, meu amigo, queria realmente lhe agradecer aqui, viu? Dizer que as nossas portas estão todas abertas, somos muito gratos pela parceria, pela vida e pelo trabalho de vocês. E tamo junto, vamos pros próximos. Obrigado, gente. E aqui, sabe que vocês estão em casa, que não tem esse tipo de parceiro aqui, é família já, né? Já estamos em casa também. Tamo em casa. Tamo em casa. E vocês, gente, que estão em casa aí, não se esqueçam, hein? Curtam o vídeo, Isso compartilhem, aí. dê seu like e se inscrevam, né? aí no nosso canal. Canal. Esse foi o Massai Talks, episódio 10. Felipe Marinho, muito obrigado. Valeu.